gente tem trabalhado nesses últimos meses o conceito da idolatria, e o conceito da idolatria ele vai muito de frente ao primeiro mandamento, que é quando Jesus é perguntado como é que a gente pode avaliar qual é a lei ou quais são os mandamentos que mais valem. Jesus resume no primeiro e no segundo, quando ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente tem trabalhado muito sobre o primeiro mandamento, a gente vai continuar um pouco nele hoje, mas é muito pouco, porque a gente vai focar no mandamento número 2. Se você abrir sua Bíblia em Marcos 12, de 28 a 31, você vai ver que o texto diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. O cara era mestre da lei e estava escutando Jesus conversando com outras pessoas. E notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, aí ganhou o coração do mestre da lei. E ele perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então Jesus responde: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus traz um conceito bacana, e a gente vai ler o texto, vai dar continuidade, mas antes eu quero parar aqui, porque o texto traz um apontamento de Jesus, quando ele cita um texto de Deuteronômio 6, de 4 a 5, quando os mandamentos estão sendo entregues ao povo de Israel, e aí ele traz o primeiro deles, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Ele traz o conceito de que Deus ele tem que ser o único Deus, aquele que é o centro de tudo. Sempre quando a gente fala de Deus, a gente tem que lembrar que Deus, um ídolo, aquilo que domina o nosso coração, é aquilo que domina o nosso pensamento, é aquilo que domina as nossas emoções. Significa que quando Deus está dizendo: olha, você vai amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, Ele está trazendo o conceito de que, olha, não há espaço no seu coração para qualquer outra coisa que ocupe o meu lugar aí. Porque você, quando for me amar, você vai me amar com os seus sentimentos, com as suas convicções, e você vai ser dirigido por este amor. Então você vai me amar centralizando-me no seu coração. E é interessante pensar nisso, porque o ídolo é de fato aquele que domina a mente, domina as emoções e promove aquilo que eu acho. Então, por exemplo, você tem um namorado, um noivo, um marido, uma esposa, e você termina essa relação. E aí você está tão dominado nas suas emoções, nas suas convicções e nas suas ações, que você não consegue fazer outra coisa que não seja pensar e viver essa ruptura. Eu perdi isso. E aí as minhas emoções são reféns daquele cara que foi embora. As minhas convicções se tornaram refém daquela mulher que foi embora. As minhas ações hoje, elas são fundamentadas naquele cara, naquela mulher que foi embora, porque dominava o meu coração. O amor que eu tinha por isso era maior do que qualquer outra coisa. E a gente pode considerar isso um ídolo, qualquer coisa. O dinheiro, o cônjuge, o filho, gente. Como a gente tem idolatrado os filhos. Como os filhos indo bem, parece que a gente está estável. Mas aí os filhos começam a aprontar alguma coisa, começam a sair daquele projeto que a gente tinha para ele. De repente, as nossas emoções, as nossas convicções, aquilo que a gente faz é dominado, porque se tornou um ídolo. Se tornou algo que capturou o meu coração, que tem dominado o meu coração. Então Jesus diz: olha, eu vou ensinar para vocês da lei quais são os principais mandamentos. O primeiro: eu sou o único Deus, o único Senhor. E porque sou o único, vocês vão me amar. E amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Isso a gente cansou de ver, né?
esse semestre, a gente tem falado bastante a respeito disso. Só que aí Jesus, ele continua dizendo, e o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Quais estes? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando Jesus está dizendo ame o seu próximo como a si mesmo, ele está fazendo uma referência a um texto de Levíticos, capítulo 19, verso 18. E o texto de Levíticos é interessante, porque ele vem num contexto da comunidade, do coletivo. Ele diz, você que tem uma plantação, eu vou ensinar uma coisa para você. Quando você for colher a sua plantação, colha o miolo, deixe as bordas para aqueles que não têm nada. E se cair no chão, enquanto você estiver colhendo, não pega o que caiu no chão, deixa para quem não tem nada. Ele vai pegar o que caiu no chão e vai pegar o que está na borda. Para nós isso é difícil, né? Você já viu quando você corta a borda da pizza e alguém vai lá e pega? Ou para alguns que querem emagrecer, pedem a pizza, mas não comem a borda. Ajuda pra caramba, né? Quer dizer, é uma condição muito... Para como mais 3 pedaços, mas não como a borda. Como 6 pedaços, mas não, a borda é o que engorda. E Jesus está ensinando o seguinte, vocês vivem numa comunidade que é coletivo. Então, quando vocês forem colher, vocês vão colher o miolo. A beirada vai ficar para quem não tem. Inclusive, quando vocês forem colher, o que cair no chão, vocês não vão recolher, deixa lá. Porque talvez tenham pessoas que não tenham. Isso aí vai ajudar. Interessante. Ele traz o conceito de que amar a Deus sobre todas as coisas me impulsiona a amar o próximo. E isso significa que a partir de agora que eu entendo que Deus tem que ser o Deus da minha vida, uma das maneiras que eu meço se Ele tem sido o Deus da minha vida é o reflexo disso nos meus relacionamentos e no amor que eu sinto pelo próximo. Porque se não há amor pelo próximo, com certeza não há amor por Deus, porque amar a Deus sobre todas as coisas, Ele me converte, Ele me traz o conceito de que eu tenho que amar o próximo, que eu tenho que cuidar do próximo, que eu vou viver também para o próximo, e não é algo voltado somente para mim. Na verdade, o que nós precisamos entender é que quando Jesus está sentando com o povo, dizendo, olha, eu quero que vocês entendam quem eu sou. Eu não sou um profeta, um espírito de luz, alguém evoluído. Eu sou o Deus que desceu dos céus e veio. Eu tenho aqui uma identidade que vocês precisam reconhecer. A minha identidade é que eu sou Deus encarnado. E eu estou ensinando para vocês agora como é que este Deus encarnado traz para vocês a maneira, o jeitão que vocês precisam viver. O jeitão é, em primeiro lugar, vocês vão me amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês vão me amar e centralizar no coração, no centro de vocês, de tal maneira que sou eu que vou induzir os seus pensamentos, as suas emoções e aquilo que você faz, porque eu me torno Deus de vocês. Por isso que o amor que vocês terão é um amor com entendimento, com a alma, com o coração e com a força. Sou eu que estou dominando o pedaço. E a outra coisa é que você vai amar o próximo como você ama a si mesmo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou equalizando o amor como deve ser na sua vida, porque até então você nunca entendeu como o amor tem que funcionar. Porque na sua cabeça, o amor sempre foi voltado para si mesmo. Era algo egoísta. E agora eu estou dizendo que você sai do centro, eu entro no centro e o seu próximo passa a fazer parte da sua vida. Significa que eu estou te salvando de você mesmo. Eu estou te salvando desses desejos egoístas. Eu estou te salvando desse desejo que você acha que pode trazer salvação. Entre os acertos e os erros da minha vida, eu acertei mais do que eu errei. Está errado, está errado. O fato é, eu me movimento em teu favor. E por causa disso, você me centraliza na sua vida. E, consequentemente, o próximo passa a estar no mesmo patamar que você.
É assim que as coisas devem funcionar. Não há salvação sem conversão para o próximo. Não há. Esquece. Não há salvação em Cristo Jesus sem que eu me converta para o próximo. Não há. Não há. Jesus foi muito claro nisso. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e você vai amar o próximo como a ti mesmo. O problema é que quando a gente lê esse texto, tem uma pergunta que a gente deveria fazer. Quem é o próximo? Quem é o próximo que Jesus está tratando? Como é que a gente define isso? Porque às vezes a gente acha que o próximo é aquele que está passando uma necessidade, né? Eu vou viver olhando aqueles que estão carecendo de alguma coisa. Olha, fulano precisa de uma cesta básica. Ele é o meu próximo, eu vou lá cuidar do fulano. Olha, Beltrano não tem uma conta de luz que está pendente, então eu vou lá pagar a conta de luz. Olha, Ciclano precisa ser levado ao médico, comprado um determinado remédio, então eu me movimento a levá-lo ao médico, a comprar aquele remédio, como se o próximo sempre fosse aquele sujeito que está carente, porque a gente traz aquele conceito do bom samaritano, lembra? O sujeito estava indo de um lugar a outro, levou uma surra, ficou estendido no chão, ele era judeu, passou um samaritano que não tinha nada a ver com ele, que tinha rixa, e acaba cuidando. Coloca-o no próprio transporte, paga a conta, gasta do seu tempo, e você diz, está vendo, este é o próximo, um cara que era necessitado. Mas me parece que quando a gente lê um pouco a Bíblia, o próximo é mais do que isso. Faz parte, mas não é isso. Quem é o próximo? De cara eu vou dizer um negócio para você, olha para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar. E a conclusão que você vai fazer é, de acho. Eu acho que o André vai me falar alguma coisa a respeito desse sujeito. E vou. Portanto, eu já vou dar tempo para você, quem quer sair, pode sair. Porque eu vou falar que você vai ter que amar esse sujeito que está aí do seu lado. Pode sair. Se você não quer, e eu entendo, eu olhando alguns sujeitos daqui, eu entenderia você de fato. Eu levantaria e iria embora rapidamente. Agora, quem é o próximo? Efésios 3, do verso 14 ao verso 21, Paulo está ensinando aquela igreja dizendo o seguinte, por essa razão, Paulo diz, eu me ajoelho diante do Pai. Olha que coisa, Paulo está falando para aquela igreja dizendo, eu me coloco de joelhos em oração por causa desta comunidade. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí vem uma afirmação de Paulo que a gente ama. Ele diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que frase final bacana, não é verdade? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E a gente traz essa frase para o dia a dia, a gente se apropria, toma posse, diz, isso é uma promessa de Deus para a minha vida, eu vou viver com essa promessa de todo jeito. Aí eu digo, eu preciso de um carro novo, mas eu não tenho grana, não tem problema. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que eu penso, ou do que tudo o que eu peço. Eu tenho certeza que Deus é capaz de colocar uma vontade específica no coração do gerente da concessionária, que o cara vai olhar para mim e vai falar assim, eu não sei o que aconteceu, Deus me revelou que eu tenho que trazer esse carro novo para você. Está aqui o carro. Você vai dizer, está vendo? Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Muitas vezes a gente usa esse texto para olhar a nossa conta bancária e falar assim, Deus, por favor,
faça infinitamente mais. Tem que fazer. Dá um jeito. A gente olha para nossa sogra e diz: Deus, por favor, o Senhor é o Pai, dono da vida e da morte. E o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Como se nós tivéssemos a capacidade de colocar Deus numa situação onde Ele fosse algo que estivesse jogando a meu favor e em relação do meu benefício. Só que é um erro. Não é Deus que está jogando a meu favor e nem em meu benefício. Quando eu faço Deus o centro da minha vida e eu passo a amá-lo sobre todas as coisas, sou eu que estou jogando a favor dele e em benefício dele. Portanto, esse texto, do jeito que a gente tem orado, está fora de contexto. Qual é o contexto deste texto? Primeiro, ele apresenta uma conversão que entroniza Cristo. A conversão é quando eu me entrego para Cristo de fato e eu passo a entender que Ele é o Deus quem eu devo servir. O texto diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder para que Cristo habite no coração de vocês. Eu oro para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder para que Cristo habite no coração de vocês. O que é que o texto está nos ensinando? O texto nos ensina que a conversão é quando Jesus Cristo, no íntimo do nosso ser, começa a se tornar aquele que habita direcionando o nosso coração. Significa que há uma mudança do interior para fora. Eu tenho uma mudança de essência. Aquilo que eu era, eu não sou mais, porque o meu interior está sendo modificado. Eu tenho agora uma postura diferente. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e discutindo com ela o seguinte: escuta, você tem uma árvore, certo? Essa árvore dá maçã. Quando você vê a maçã, você pega a maçã e você chega à conclusão de que essa árvore é uma macieira. Por quê? Por causa do fruto. Você olha para uma goiaba, apontei para você ler, impressionante isso. Deixa eu mudar. Você olha para uma goiaba e você tira a goiaba e você diz: ó, isso aqui é uma goiabeira. Por quê? Porque pelo fruto você está conhecendo aquilo que ela é. Porque a essência dela é que produz o fruto. A essência que produz o fruto. Então Jesus diz o seguinte: eu estou mudando o interior de vocês, a sua essência. Consequentemente, vocês vão produzir um fruto diferente. Mas só serão capazes porque o interior está sendo fortalecido, onde Cristo é aquele que está dominando o coração de vocês. Por que domina o coração? Eu canso de falar, mas vou continuar falando. O coração, ele tem uma característica bem especial na Bíblia. A gente confunde coração com as emoções. Eu vou entregar o meu coração para você. A gente confunde coração com emoções a tal ponto que a gente até considera o outro um coração. Coração, você pode, por favor, fazer a janta para mim essa noite? E o coração responde: não. Levanta daí e deixa de ser preguiçoso. Mas a gente considerou aquilo, o foco do nosso amor, o coração, como se fosse um sentimento. Biblicamente falando, a gente tem algumas coisas que nos norteiam. Quando Jesus disse e cita o primeiro mandamento, ele diz: você vai amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu coração. Ele fala de 4 características. E essas 4 características são muito bem fáceis de entendermos. Quando ele diz da mente, você vai trabalhar a sua lógica e você vai entender o porquê você ama. Quando ele diz da alma, ele está trazendo o conceito dos sentimentos, porque amor tem a ver com sentimentos, sem dúvida nenhuma. O amor, ele caracteriza o sentimento, mas ele não é só. A gente começa num sentimento, a relação
começa num sentimento. Eu não olhei para a Dani e eu comecei a pensar, puxa vida, olha que moça bonita, olha que como ela trabalha. Não, eu olhei para a Dani e algo surgiu de dentro de mim que é um sentimento. Eu não escolhi, apareceu, ele surgiu, brotou. Tem que ter esse sentimento. Mas também eu olho para ela e digo, eu sei também por que eu gosto dela. Porque eu gosto de ser mandado. Eu gosto de levar bronca. Eu curto essas coisas da rédea curta. Eu gosto, eu entendo o porquê. Pois bem, mas ele também fala da compreensão, do sentimento. Ele fala da força. Que tem horas que a gente tem que amar na marra. Que não tem nem convicção nem sentimento, mas a gente vai amar na marra. Mas também fala de que a gente tem que amar com o coração. O coração é que pega todas essas coisas e traz uma decisão. E define o que vai ser. Puxa vida, eu entendo. Puxa vida, eu sinto. Puxa vida, eu tenho forças para. Ou não tenho forças. Eu não entendo. Eu não sinto. Entretanto, vou amar. Porque eu decido no coração. Então, o que o texto está dizendo é que a conversão entroniza Cristo no centro das nossas decisões. Passa a ser Ele o nosso comandante, o nosso general, aquele que nos controla. Que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder para que Cristo habite no coração de vocês. Que seja Cristo que habite o centro da vontade de vocês. Que seja Cristo que seja de fato o entronizado na sua vida. Que não seja mais você, mas que seja Cristo. Portanto, o texto está dizendo que a conversão, ela entroniza Cristo. Mas o texto também continua dizendo que a conversão, ela fundamenta o amor. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, o interior de vocês está sendo modificado. Cristo está tomando o controle e fortalecendo o coração de vocês. Porque isso está acontecendo, vocês estão alicerçados, arraigados. Eu gosto muito da engenharia civil. Eu estudei por um período na minha vida a engenharia civil, estudei na FEI. Gosto dessas coisas, acho brilhante. E a engenharia civil, ela trabalha muito com a construção. Como é que isso fica em pé aqui? Como é que a gente estrutura essa história? Começa-se sempre pelo projeto, curso, mas na hora de executar, é o alicerce, é o fundamento. É aonde está estruturado a coisa. É o que vai segurar. Eu estou arraigado, significa que eu estou aqui, em pé nessas coisas, mas mais do que isso, também estou alicerçado. Alicerçado. Significa que se bater um vento, tem alicerce. Isso aqui pode até balançar, mas não cai. Se vier tempestades, pode até tentar chacoalhar, mas não cai, porque tem alicerce. Se bater um tremor, eu vou mas não caio, porque eu estou alicerçado, eu estou arraigado. O que o texto está dizendo é que eu oro para que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. Que o fundamento de vocês seja o amor. Que o ambiente onde vocês estão alicerçados seja o amor. Que o lugar, a substância a qual vocês estão imersos, que seja o amor. Isso é bacana em 1 Coríntios 13, quando Paulo vem trazendo, ensinando aquele povo de Corinto, logo no início ele diz o seguinte: escuta, o ambiente é o amor. Porque ainda que eu venda tudo que tenho e dê aos pobres, se não for fundamentado no amor, se não for encharcado pelo amor, se não for arraigado e alicerçado no amor, não valeu de nada. Ainda que eu fale a língua de homens e dos anjos, ainda que eu tenha todo o conhecimento, ainda que eu me entregue para ser um mártir, se não for imerso no amor, alicerçado, arraigado, se a marca não for o amor, não está valendo de nada. Por quê? Porque a conversão, ela me converte ao amor. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. A conversão é uma reestruturação interna onde Jesus Cristo está dominando o meu coração e Ele está dominando o meu coração para que o amor seja a minha marca, para que o amor seja o ambiente onde eu estou instituído, que seja o meu alicerce, onde eu estou fundamentado. A marca é o amor. Por isso a transformação de coração.
Por isso a conversão para Cristo e para o próximo. Por isso que o ambiente tem que ser este amor. Agora, bacana, eu entendi isso, mas não me respondeu. Quem é o meu próximo? Aí Paulo continua em toda a sua sabedoria, com mais conteúdos para a sua oração, ele diz: e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Opa, quem é o meu próximo? Juntamente. Não basta olhar para mim. Eu sei que eu prendo os seus olhares. Mas olha para a Bíblia. O que é que a Bíblia está dizendo? É juntamente com todos os santos. Olha que coisa bacana. Deus diz o seguinte: eu vou reestruturar o coração de vocês, aonde Jesus Cristo vai estar construindo algo novo no centro da vida de vocês, que é o coração. E o que vai resultar de tudo isso é o amor. O que vai resultar de tudo isso é que vocês vão viver em amor. Vocês quem? Todos os santos. Quem são os santos? Aqueles que têm o coração convertido a Jesus Cristo. Aqueles que têm o coração reestruturado por Cristo. Aqueles que têm as suas prioridades transformadas. Esta vai ser a comunidade. Então, eu te converto de você mesmo e te insiro numa comunidade de amor. É o amor que vai valer. E vocês vão ser conhecidos pelo amor. E juntamente, é caminhando juntos, é estando juntos, é praticando juntos, que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor será experimentada por vocês. Significa que Ele nos converte e nos coloca numa comunidade, e nessa comunidade a gente vai ter que fazer o amor valer. O próximo é esse que está sentado do seu lado. O próximo é esse que tem o coração convertido a Jesus Cristo. Será dessa forma a igreja constituída. E aí Paulo vem: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. O que é que este versículo, que a gente se apropria tanto, tem tanto a ver com o que a gente está falando até agora? Aonde é que entra aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos? Por que é que a gente usa este versículo de uma forma tão errada? Porque a gente não entendeu até agora o contexto. Há uma transformação interior, aonde eu vou viver o amor, e eu sou colocado numa comunidade que, em conjunto, nós vamos experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. Entendeu? Entendi. E todas as vezes que for necessário, nós vamos orar. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, para que o amor seja vivido por nós. Para que o amor seja experimentado por nós. Não tem nada a ver com um carro novo. Não tem nada a ver com uma conta bancária nova. Infelizmente não tem nada a ver com Deus levar minha sogra. Mas tem tudo a ver com a capacidade de Deus me fazer amar no meio daqueles que também precisam amar. Por isso, a Ele a glória é dada na igreja, na comunidade que Ele está criando, na estrutura que Ele está formando, no povo de propriedade exclusiva, na nação santa,
no sacerdócio real, naquele que ele escolheu dentre todas as nações, para que o amor dele seja manifestado e visto por todos. Presta atenção, Atos 2:42, ele começa a falar da estruturação da igreja como nós conhecemos. E aí eles faziam algumas coisas entre eles, e a gente tenta sempre pontuar o que eles faziam e replicar na nossa vida. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles repartiam o pão de casa em casa, eles oravam, eles adoravam. Se tinha alguém em necessidade, eles iam lá, vendiam o que tinham e supriam a necessidade daquele povo. Cara, era sempre algo voltado entre eles e o que eles faziam no mundo deles. Interessante é que enquanto eles viviam desta forma, eles cresciam na simpatia do povo e Deus lhes acrescentava diariamente um número X de pessoas. Era a maneira como eles viviam que impactava a sociedade. Era essa vida em amor que impactava a sociedade. Não tinha nenhum movimento de evangelismo, não tinha nenhum planejamento estratégico de olhar e dizer nós vamos alcançar. O que eles tinham era a compreensão, antes de qualquer coisa, de que eles precisavam se amar. E o amar tinha efeitos e características certas, aonde eles iam perseverar na doutrina, eles iam perseverar na oração, eles iam ter comunhão, repartir, eles iam orar, eles iam cantar, eles iam se encontrar na igreja, mas também iam se encontrar na casa, eles iam suprir as necessidades uns dos outros, e enquanto eles estavam fazendo e vivendo essa comunidade de amor, os de fora diziam, puxa, nunca vivi isso, gente, presta atenção, olha o que esses caras são, eles de fato se amam, olha o que esses caras vivem. Eu quero entrar nessa história, eu quero fazer parte. Ô de casa, posso entrar aí? Posso fazer parte disso aí? Dá para você me chamar para um jantar na sua casa? E eu sei se você não tiver comida para me dar, os outros vão dar porque vocês são assim. Os outros vão preparar a refeição e vão pôr na sua casa e eu vou comer aí com vocês porque vocês têm essa marca, vocês se amam. Deixa eu entrar aí. Deixa eu fazer parte dessa história. Deixa eu caminhar com vocês. E Deus ia acrescentando, ia acrescentando. Por quê? Porque na cabeça e na estruturação de Deus, o projeto de Deus era, eu estou mudando individualmente cada um, o interior de cada um. Eu estou mudando o coração de cada um, para que eles vivam num ambiente de amor, na comunidade de amor. E dessa forma é que a minha igreja vai ser constituída. Interessante que quando a gente fala disso, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, o próprio batismo, Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Eu aceitei o que Jesus Cristo é, eu aceitei essa mensagem, então eu fui batizado. O que é ser batizado? Batizado é o testemunho público que eu dou para esta comunidade de amor, dizendo, escuta, eu entendi, então eu também posso entrar, porque olha, eu também estou morrendo e ressuscitando em Cristo Jesus. E diz que nesta construção do batismo, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas. A igreja cresceu numericamente. A ceia, coisa que a gente acabou de participar, Atos 1 Coríntios 10, 16 e 17. Paulo diz assim, não é verdade que o cálice que eles estão segurando, é cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Você vai dizer, o sangue, corpo, o sangue tem a ver com esse líquido que é derramado, e o corpo tem a ver com essa matéria que eu estou pegando. Ele diz, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. O corpo de Cristo somos nós. Na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. É um autoexame no qual eu olho e eu digo, como é que anda a comunidade do amor?
Como é que anda o meu interior, se eu tenho sido transformado de tal maneira que eu tenho vivido arraigado e alicerçado no amor, e eu tenho demonstrado com os meus outros irmãos, e tenho experimentado com os meus outros irmãos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E quando isso não funciona, então agora na ceia, eu estou vendo que tem alguns problemas, então eu preciso orar para que o amor volte a imperar, porque eu sei que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu entendo, segundo o poder dele que opera em nós. Em nós ele opera. Não é em mim, é em nós. Eu vou experimentar em nós. Portanto, a comunidade que nós entendemos como igreja é algo fundamental. Não tem como eu querer crescer se eu não tiver imerso na comunidade. Tem gente que chega para mim e diz, eu não participo de igreja nenhuma, de comunidade nenhuma. Sou eu e Deus e eu cresço muito sozinho com Deus. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque isso não é bíblico. O bíblico é eu viver em comunidade, ralando mesmo com os outros e aprendendo a amar, experimentando o amor. E quando não estou experimentando, não estou aprendendo, eu estou clamando, pedindo a Deus para que Ele faça infinitamente mais, para que eu aprenda a amar e que eu experimente o amor em comunidade, para que a igreja brilhe a glória de Cristo. Não tem como crescer fora de igreja. Não tem como crescer fora da igreja. E interessante é porque a gente só entra numa igreja por causa de Cristo. É Ele quem está transformando o meu coração. É Ele quem está transformando o meu interior. Então, porque Ele está transformando o meu coração e o meu interior, eu posso fazer parte dessa comunidade. E a Dani sempre repete uma frase que eu acho bastante interessante. Aquele que saiu da igreja por causa de pessoas, nunca entrou na igreja por causa de Jesus Cristo. E é verdade. E é verdade isso. É muita verdade. Tem muita gente que chega para mim e diz, vou embora dessa igreja por sua causa. E eu penso, pega a senha. Porque eu tenho me esmerado, mas, cara, tem muita gente que gosta de mim, tem muita gente que me odeia. A minha função é viver no meio da igreja, junto com os outros irmãos, e esses outros irmãos, comigo nós vamos aprender a amar. Porque não é porque eu sou pastor que você acha que eu estou num nível a mais alto, num pedestal mais bacana, que eu olho para todo mundo e digo, eu amo vocês. Tem uns que só por Deus, só por Deus. Tem uns que vêm conversar comigo que eu já começo jejum de 40 dias de oração. Jesus, fulano está vindo conversar comigo, prepara o meu coração, porque eu não é maior do que eu. Mas não é por isso que eu gero em crise. Porque eu tenho que aprender. Eu tenho que conviver. Eu tenho que estar vivendo de acordo com, em amor. É assim que a gente vive. É assim que a gente está compreendendo. E a ceia me faz pensar nisso tudo. E Jesus vai criando essa comunidade. E olha como ele cria uma comunidade como essa. Atos 9:31 diz, e a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Ele está falando aqui que esta comunidade, ela sem dúvida nenhuma, é uma comunidade que quem movimenta é o Espírito Santo. Portanto, ela é fluida, ela é orgânica. Ela não é algo estruturado, onde há um planejamento qualquer em cima disso. Não, é algo que o Espírito Santo promove e promove crescimento. Crescimento, sem dúvida nenhuma, é
fruto de uma igreja que o Espírito sopra. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Esse texto traz muito alento ao meu coração quando eu digo a igreja passava por um período de paz. Significa que períodos de paz também são características da igreja. Então um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai viver esse período. Eu acredito. Até lá a gente tem alguns tumultos. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito, crescia em... Tem gente que chega para mim e diz, André, vou falar uma coisa para você. Lembra quando a gente estava lá na Benedito Storani? Como eu gostava daquela igreja, daquele jeito. Eu também. O André também gostava. Gostava e gostava pra caramba. Era muito menos trabalho. Era um grupo menor que a gente conhecia todo mundo. E conhecer todo mundo significa que era mais fácil os relacionamentos. Quando um estava doente, era mais fácil a gente saber que aquele estava doente porque o grupo era pequeno. Entretanto, o que a Bíblia diz é que a gente tem que crescer em número. Porque também o crescimento em número traz para nós um exercício maior da viabilidade do amor entre nós. E a igreja que quer crescer em amor, ela também precisa crescer em número, e esse é o movimento do Espírito. Eu lembro que quando eu saí daquela igreja, o Zé Machado, um pastor, chegou para mim e falou, servo bom e fiel. Porque foste fiel sobre os poucos problemas, sobre os muitos problemas te colocarei. Eu falei assim, valeu, Zé. A culpa é sua, você profetizou de forma errada, seu egoísta. Mas é isso mesmo. Significa que num grupo grande, é mais difícil a gente demonstrar o amor, entretanto nós estamos crescendo. E o mesmo Espírito que está promovendo esse crescimento, é o Espírito que vai promover o amor entre nós, porque é fruto dele o amor. Então vamos crescer, pô. É um desafio, é uma chamada. Isso não quer dizer porque a gente vai começar o próximo culto às 9 horas da manhã, que a gente está crescendo numericamente. Essa não é a visão de crescimento da direção da igreja. A nossa visão é criar outros núcleos. A gente está criando na capela um núcleo, nós vamos criar lá, já está caminhando numa força boa, beleza. Por que a gente está multiplicando? É para alcançar mais gente? A gente tem que alcançar mais gente sempre, faz parte do crescimento. Mas uma das marcas do culto das 9 é a gente poder ser mais acessível. Tem gente que tem dificuldade com o som, porque é alto, muito. Então a gente vai fazer algo mais tradicional às 9. Então nós estamos sendo acessíveis, nós não estamos querendo alcançar. Não é uma estratégia de crescimento, mas é de acessibilidade. Portanto, nós não excluímos por causa disso a ideia do crescimento. Nós precisamos crescer. Porque o Espírito Santo sopra sobre nós o crescimento numérico. Isso é fluido. Isso é orgânico. Entretanto, o texto de 1 Coríntios 12, 28, ele também diz que ele é um crescimento estruturado. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm dons de curas, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Só que coisa, eu não vou discutir aqui os dons que a gente gosta de discutir, profecia, língua, cura, e essa existe, não existe, é para hoje, não é para hoje. Deus fala dessa forma. Cara, não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é que tem dons que servem para administração. Significa que a estruturação da igreja também é necessária, porque Deus escolhe pessoas no meio da igreja, no movimento de crescimento fluido dele, do Espírito Santo, orgânico dele, do Espírito Santo, ele também escolhe pessoas para estabelecer organização, administração. Eu pego, por exemplo, a Dani, a minha esposa, com a Regina, Rodrigo, Anselmo. Esses caras olham para uma planilha, sabem quando os centavos estão errados. Sinceridade, gente, eu fico sentado no meio dessas cobras e largatos, porque eu não tenho nada a ver com eles. Eu fico sentado, eu olho as planilhas e eu fico assim, eu vou somar essa célula e essa, para ver se dá esse resultado aqui. Aí eu somo, não dá. Falei, da onde esse povo está tirando essa história? Aí eu espero a Dani estar em casa sossegada. Ela de vez em quando sossega, viu, gente? Segundos antes de dormir, ela começa. Ô Dani,
onde é que vocês chegaram? Aí ela me explica, porque aí eu sei que ela vai explicar já tomada pelo sono, não vai... Mas não é minha praia a administração. Eu estou há 17 anos com o Rodrigo nessa igreja. Faz 17 anos que o Rodrigo faz parte da direção dessa igreja. Eu acho a direção dessa igreja animal e o resultado é dele. É totalmente dele, não tem nada a ver comigo. Muito pelo contrário, ele segura o freio muitas vezes. Porque ele administra. Pois bem, existem aqueles que administram. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é que nós somos colocados numa comunidade que é organismo, mas também é organização. E nesse contexto de organismo e organização é que o amor vai ter que ser experimentado. É que o amor vai ter que ser vivido. É que o amor vai ter que ser orado por. É onde a gente vai pedir para que Deus faça infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, no meio da organização e no meio do organismo, no meio do planejamento e meio daquilo que é dinâmico, que não tem nem tanto a ver com controle, a gente não consegue controlar. Enquanto isso, a gente vai vivendo tudo isso aí. É uma organização e um organismo. Tem muita gente que chega para mim e diz, eu não quero fazer parte da igreja como um membro da igreja, fazer parte da organização, mas você quer desfrutar tudo do que é do organismo. Não faz sentido, cara, isso é egoísmo. Você tem que entrar também na organização, tem que fazer parte dessa estrutura, você tem que ajudar com esse contexto todo. Esse negócio é seu. Portanto, torne-se membro. Diga, eu vou bancar essa história. Não é bancar financeiramente, pela graça de Deus, financeiramente Deus vem bancando isso, a gente não precisa nem falar disso. Mas é um bancar de pessoas que precisam cuidar de crianças no berçário, de pessoas que precisam tocar, cantar aqui na frente, de pessoas que precisam operar som, iluminação, de flanelinhas lá fora que estão no sol e na chuva, cuidando do seu carro. Isso é estruturação, faz parte da organização. A gente também tem que assumir essa história. Por isso eu vou me tornar membro, e a organização é para quem é membro, trabalha aqui dentro quem é membro. Aquele cara que olhou e disse, eu quero bancar o preço dessa história. Eu acredito nesse movimento. É aqui onde o amor vai ser experimentado por mim junto com todos os santos. Por isso que a Bíblia cita muitas vezes isso. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Saúdem a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deste casal querido. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Ele fala da organização e do organismo. Ele apresenta a estruturação daquilo que Deus está fazendo. Escuta, existem igrejas em casas, existem igrejas em cidades, existem pessoas que têm servido dentro dessas igrejas, dentro dessas casas. Por isso, a minha recomendação é, não deixem de participar deste movimento todo, como é costume de alguns. E eu fico triste, sofrido como pastor, quando eu vejo as pessoas que não assumem o compromisso de participar mesmo, de ralar, de aprender a crescer no amor. De dizer, eu vou me envolver nessa história. Eu vou estar aqui todo domingo porque eu preciso estar aqui, porque é aqui que eu vou aprender a amar. Não, hoje eu não quero, estou cansado, hoje eu prefiro ficar em casa, comi demais. Eu lembro de uma senhora que falou, André, faz tempo que eu sumi da igreja. Eu falei, mas por que você não está vindo mais? Não, porque domingo de manhã eu fico preparando o almoço para muita gente que vai na minha casa. Eu falei, então vai no domingo à noite, mas eu bebo muita batida na hora do almoço, então eu não consigo chegar à noite. Bacana, bacana. Obrigado, muito obrigado pela sinceridade, mas me choca. Me choca. Cadê o compromisso daquele que está entendendo que o seu interior está sendo modificado para ser arraigado e alicerçado em amor? Por causa disso ele é colocado numa comunidade para experimentar
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. E quando isso falha, juntos nós vamos clamar, pedindo àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Cadê? Precisamos nos dedicar a isso. Por isso que eu gosto sempre da oração ou do ensino de Jesus, oração não, do ensino de Jesus, quando ele diz, o segundo mandamento é este. Você está amando Deus sobre todas as coisas, portanto, o resultado de tudo isso é que você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes dois. É assim que a gente resume os mandamentos, é assim que a lei se aplica. Você vai viver inserido nessa comunidade, aprendendo a viver em amor, porque Deus te ama e Ele está transformando o seu interior. Acabou. Por que é que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está ensinando a respeito do próprio movimento que vai começar semana que vem, dos 3 cultos. Nós precisamos, como igreja, e aqui eu estou falando para os membros da igreja, você que está nos visitando, é um privilégio ter você aqui conosco. Mas é a responsabilidade da igreja, daqueles que são igreja, daqueles que têm o seu interior, que estão com o seu interior sendo transformados, alicerçados e arraigados em amor. É responsabilidade nossa estruturar o organismo que Deus tem soprado. Portanto, gosto e quero terminar com um texto de 1 Coríntios 16, 15. Quando Paulo diz o seguinte, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Que versículo bacana. Paulo está dizendo assim, aquela igreja que se reúne lá em Acaia, o primeiro fruto do meu trabalho lá foi uma família, a família de Estéfanas. E eles têm se trabalhado juntos, se dedicando ao serviço dos santos. O meu desafio não é para que um da família venha servir, mas o privilégio da família servir juntos, de ser transformado. Daqui a 2 semanas é Dia das Mães. A gente vai trabalhar sobre a idolatria dos filhos. Uma das coisas que eu quero que você saiba, de cara, é que se eu quero o meu filho envolvido com Jesus Cristo, uma das coisas que eu vou ter que fazer é me envolver com Jesus Cristo. Senão ele nunca será. Nunca será. Não adianta depois você querer cobrar isso dele. Ele só está seguindo o exemplo. Ao término desse encontro, lá no hall, a Laís está projetando uma lista de trabalhos que os membros da igreja podem fazer. Flanelinha, tocar no louvor, operar som, tem todo um treinamento, faz parte de um processo todo. Mas a gente está convocando os membros da igreja, que possam ajudar os jovens, o berçário, a quantidade de criança que tem perdido a oportunidade de crescer no berçário porque faltam voluntários. E os pais estão trazendo as crianças para cá, perdendo o culto. Como é que a gente pode crescer como igreja? A organização e o organismo é nossa responsabilidade. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Como eu gostaria de ter o nome da minha família impresso na Bíblia. Você sabe que os Fontanas foram os primeiros frutos lá de Vinhedo. E eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Que privilégio ter o nome na Bíblia. Que privilégio de ser conhecido como uma família dedicada. Minha oração é que essa comunidade cresça no amor.
um amor de um interior transformado, de um coração dominado por Jesus Cristo, de pessoas que estão alicerçadas e arraigadas no amor, de uma comunidade constituída por pessoas desta forma, deste porte. E quando algo se interpela entre esta realidade, uma comunidade que dobra o joelho, clamando àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, para que possamos experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus que nos constrange e que nos chama para vivermos uma vida de amor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.